Fala Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje nós vamos falar sobre qual a melhor odd para nós fazermos a nossa entrada. Antes de prosseguirmos, já sabe, deixa aquele like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos para o que interessa. Nós vamos falar aqui primeiramente o que é a odd, qual a importância da gente trabalhar com essa odd a nosso favor e como que eu encontro essa melhor odd, se assim a gente pode dizer. Fica comigo até o final, mesmo que você já saiba esse conceito inicial, aqui o intuito é nós fazermos um overview geral sobre essa temática da odd. Muita gente tem dificuldade de entender como que encontrar essa melhor odd para fazer a entrada, tá? Inclusive, no dia de hoje, fiz uma live na Champions League, na partida entre Porto e Inter, da Itália. Então, esse jogo eu mostrei como que a gente faz as nossas divisões em deadlines na partida, baseado na nossa análise pré-game, e como que eu fiz a minha entrada naquela odd ideal. Perdemos a primeira entrada porque saiu um cartão muito cedo, mas na segunda etapa, no finalzinho do primeiro tempo, conseguimos pegar uma que eu já tinha previsto antes da partida iniciar, e no início da segunda etapa conseguimos pegar a outra entrada que eu já queria ter pego no primeiro tempo, mas com um cartão que saiu muito cedo, eu não consegui pegar no primeiro tempo. As duas entradas foram breach, consegui mandar também quem acompanhou essa live, pegou esses dois greens que eu também mandei no Projeto 10x. E se você não sabe o que é o Projeto 10x, me chama no WhatsApp, o link está aqui na descrição, conheça um pouquinho do Projeto 10x, que estou desde 2012 no mercado e eu venço esse mercado desde 2012. Vamos lá, vamos ao que interessa. O que é a odd? Odd nada mais é do que o valor que é dado a determinado evento, um evento específico. Então, baseado nessa odd, nesse número que a casa me entrega, eu sei o quanto de retorno eu vou ter naquela entrada. Vamos a um exemplo prático. Se eu faço uma entrada dizendo que o Real Madrid vai vencer o Barcelona e a casa me informa que para esse evento acontecer ela está me pagando 1,70, eu estou recebendo 70% do meu investimento realizado nessa entrada. Então, se eu coloquei R$1.000 para o Real Madrid vencer, eu terei de lucro R$700, ou seja, eu vou ter de retorno 1.700. 1.700 menos 1.700 reais de lucro. Então, a odd nada mais é que esse valor que eu vou ter de retorno. Então, é muito importante nós sabermos o quanto que eu vou ter de retorno. Mas para eu saber se eu serei lucrativo, eu preciso de um outro gatilho, de um outro indicador, que é o quê? A minha taxa de acerto. Eu preciso conhecer dentro da minha estratégia qual que é a minha taxa de acerto para eu encontrar a melhor odd para a minha entrada. Eu preciso, primeiro, saber qual estratégia eu vou estar trabalhando. Não necessariamente eu tenho que ter a mesma odd de entrada em todas as estratégias que eu trabalho. Vou dar um exemplo. Se eu trabalho com ambas as equipes marcam e eu trabalho com over 2,5 gols, eu não preciso ter a mesma odd média de entrada nessas duas estratégias. São estratégias totalmente diferentes. Então, eu preciso, primeiramente, ter a minha estratégia validada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a partir do momento que eu tenho ela validada, eu preciso fazer o acompanhamento dessas minhas entradas, porque eu vou conhecer os meus indicadores. Eu preciso conhecer, dentro da minha validação, qual foi a minha odd média. Se eu fiz 300 entradas, 500 entradas para validar essa minha estratégia, qual foi a odd média de todas essas 500 entradas? Eu vou ter um número. Essa é a minha odd média. E o que é a odd média, Rodrigo? É aquela odd que eu tenho que entrar sempre? Não. A odd média é aquela odd que você sabe que se você entrar um pouco acima e um pouco abaixo, ela vai gerar aquela odd média. Então, se eu tenho, por exemplo, uma odd média de 1,66 para a estratégia de Evan Markle, eu sei que eu posso fazer, por vezes, entrada a 1,60, a 1,57, a 1,72, a 1,75. Então, eu sei que se eu fizer entradas espaçadas dentro desse ciclo, eu vou ter essa minha odd média de 1,66. E sabendo a minha odd média, eu posso afirmar que eu sou lucrativo? Não.
Por quê? Porque eu preciso conhecer o outro indicador, que é a minha taxa de acerto. Então, eu preciso conhecer a minha taxa de acerto, porque conhecendo a minha taxa de acerto, eu sei se a minha odd média que eu estou sempre trabalhando, eu preciso estar fazendo a relação taxa de acerto com odd média, eu preciso estar acima desse break-even. Se você pegar na sua planilha, fizer todos esses lançamentos, você saber qual é, você conhecer essa odd média e conhecer sua taxa de acerto, você sabe que você precisa sempre estar acima desse break-even para você estar lucrativo. Então, conhecendo esses seus indicadores, mas para você conhecer esses indicadores, você tem que planilhar tudo, tá? E aí vai entrar o próximo gatilho que eu vou te falar, porque você agora precisa encontrar a melhor odd. E como que você vai conhecer essa melhor odd? Quando eu faço a minha análise pré-game. O segredo está na minha análise pré-game. Por quê, Rodrigo? Pensa comigo. Vou dar o exemplo agora do jogo da live entre Porto e Inter. Eu tracei 2 cenários para trabalhar no ao vivo. Por quê? Porque as odds pré-game não me interessavam. O risco do árbitro me apontou que as odds que as casas estavam me oferecendo não valeriam a pena fazer qualquer entrada pré-game. Então, eu tracei 2 cenários. Primeiro cenário, o Porto precisava da vitória. Ele precisava da vitória. Por quê? A primeira partida, a Inter venceu em casa por 1-0. E o empate classificaria a Inter. Então, a gente sabe que o Porto precisaria ir para o ataque e que a Inter iria se fechar e buscar o contra-ataque. Buscando contra-ataque, nós temos cenários ali de parar esse contra-ataque por parte do Porto e o Porto ter cartão. Então, o ao vivo, o que eu estava buscando? A pressão da equipe do Porto, o contra-ataque da Inter, e eu queria aguardar entre 30 minutos e 40 minutos do primeiro tempo para fazer 2 entradas. Por quê? Porque eu já conheço as linhas que estão sendo oferecidas e as odds que as casas estão entregando. Então eu sabia que dentro desse número de 30 a 40 minutos do primeiro tempo, se o placar se mantivesse empatado e não tivéssemos nenhum cartão, abriria a linha de over 3.5 cartões dentro da minha odd média, tá? E dentro desse tempo de 30 a 40 minutos, eu poderia ter a linha do over 1.5 cartões para a equipe do Porto aberta com uma odd também dentro da minha odd média. Então, eu estava aguardando se esse cenário se comprovasse no decorrer do jogo, eu faria essas entradas ao vivo. Então, eu fiz toda a minha análise pré-game, levantei a equipe do Porto, a equipe portuguesa, Portugal tem uma tendência muito forte para o mercado de cartões. Tivemos um bom número de cartões, foram 5 cartões no jogo da ida. O único risco dessa... Único não, mas vamos lá. O maior risco da partida que eu coloquei seria o árbitro. Mas, se a partida continuasse nesse ritmo de pressão do Porto, contra-ataque da Inter e esse jogo pegado, o árbitro não conseguiria segurar o ímpeto dos jogadores. Ele precisaria aplicar os cartões. Então, eu estou dando esse caso prático para que você entenda qual é a melhor odd baseado na minha taxa de acerto, porque eu já conheço essas minhas estratégias e a minha odd média. Porém, o que aconteceu? Com 36 minutos do primeiro tempo, tivemos um cartão para a equipe da Inter. Então, esse cartão da equipe da Inter fez com que a linha de 3,5 não chegasse na minha odd média. E aí, é muito importante você ter um mindset já bem apurado, bem desenvolvido. Por quê? Porque se você tiver aquela ansiedade de entrar logo na partida, de fazer a sua entrada, você às vezes vai entrar com a sua odd abaixo da sua odd ideal, e isso no longo prazo vai ter efeito, tá? Então, quando eu, por exemplo, fiz a minha entrada no over 1.5 cartões para a equipe do Porto com 38 minutos, estava me pagando 1.75 para o Porto ter esses 2 cartões apenas no segundo tempo. E estava me pagando 1,50 para o Porto ter over 1,5 cartões na partida como um todo. Então nós tínhamos praticamente ali 20 ticks de diferença entre esses 2 mercados, sabendo que eu tinha ali praticamente mais 5 minutos de jogo no primeiro tempo apenas. Então, com essa diferença de ticks, eu preferi absorver o risco de ter um cartão ali do Porto ainda do primeiro tempo, porque eu saberia que se mantivesse
essa situação de jogo para o segundo tempo, a probabilidade de termos pelo menos 2 cartões para o Porto no segundo tempo era ainda muito grande, tá certo? Então, quando você precisa ter esse mindset muito bem apurado, por quê? Porque senão, se você não tiver a sua estratégia desenhada, a sua análise pré-game desenhada, você conhecer principalmente a sua odd média nessa estratégia e sua taxa de acerto, pode ser que você faça a entrada cedo demais, com uma odd mais baixa daquela que você costuma entrar. E isso, no longo prazo, reduz a sua odd média, e se sua taxa de acerto não subir proporcionalmente, você não estará sendo lucrativo. Por isso, conheça a sua taxa de acerto e conheça a sua odd média. Então, você, baseado nessa estratégia e na sua análise pré-game, você vai conseguir fazer a sua entrada no momento certo, no timing correto e conseguir ser lucrativo no longo prazo. Por quê? Porque você vai sempre fazer sua entrada na sua odd média ou às vezes até acima dela. E você vai engolir os riscos envolvidos na partida. Lembre-se, a análise pré-game é fundamental. É um dos 5 pilares do apostador. Lembre-se sempre disso. A análise pré-game bem feita, ela absorve riscos pré-game. Você consegue no ao vivo absorver esses riscos. Pegou a ideia, Sniper? Hoje, então, foi um vídeo bem rápido, mas tenho certeza que com uma mensagem muito positiva, se você souber extrair esse suco o máximo que puder. Tá certo? Se você não deixou aquele like ainda, deixa aquele like, se inscreve no canal. Diz aqui nos comentários se você trabalha também dessa maneira, buscando a sua odd média, ou simplesmente você trabalha com aquela odd mínima, tá bom? É muito importante a gente trabalhar, trocar essa figurinha, porque você cresce e nós crescemos também, tá bom? Um abraço, Sniper, e até o próximo vídeo.